Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 11 de abril de 2021, domingo, e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e que você viva as misericórdias do Senhor, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e o Senhor já renovou as suas misericórdias, a sua palavra, as suas promessas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor sempre, todo dia, um pouquinho, uma porção. Vamos pensando a respeito da palavra e depois vamos orando, colocando os nossos clamores, os nossos projetos, os nossos planos diante do Senhor e ao mesmo tempo orando pela nossa casa, pela nossa família e também pelo nosso país. Claro, estamos vivendo dias muito difíceis, de tragédias a todo momento e situações e a pandemia e tudo isso, então é necessário sim nós estarmos apegados cada dia mais ao Senhor, E isso tem que ser uma coisa... Tem que ser, Não, mas isso precisa ser uma coisa pessoal, de foro íntimo, de sentimento, de desejo, de disposição, A Bíblia fala e falou para Josué, que era bom que Josué meditasse na lei do Senhor de dia e de noite, para que não se desviasse dessa lei, ou seja, da ordem, da direção de Deus sobre a sua vida. E o Senhor lhe daria sucesso. E o Senhor lhe faria prosperar em tudo que ele fizesse. Mas que aí o Senhor repete, não se desvies, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, mas que permanecesse na palavra e na lei do Senhor. Então estar diante do Senhor, estar buscando ao Senhor de uma maneira voluntária, de uma maneira desprendida, isso é muito especial e maravilhoso. Estamos lendo a palavra do Senhor e agora, lendo Mateus capítulo 17, dentro do capítulo 17, lógico, nós estamos falando sobre a identidade de Jesus, e para falar sobre a identidade de Jesus, estamos falando da nossa identidade, e para falar da nossa identidade, nós falamos da identidade do povo de Deus, da igreja de Jesus Cristo, conforme está escrito lá em Mateus capítulo 16. Então, dito isso, falado tudo isso, toda essa constatação, então nós vamos continuar lendo Mateus capítulo 17, dentro de um tema que eu tenho sublinhado com vocês esses dias, até porque hoje, à tarde, eu quero estar consagrando com você, de maneira coletiva, comungando com você de maneira coletiva um jejum. Vamos começar amanhã, segunda-feira, dia 12, segunda-feira. Aí você vai falar, não, por que no domingo? Não, porque a gente está se preparando, a gente está pensando sobre o jejum. Esses dias eu tenho falado a respeito, principalmente na sexta, no sábado, quinta, sexta e sábado, e hoje vou falar mais um pouco, porque é bom nós fazermos o jejum, mas sempre o jejum que Deus deseja que façamos. Lembre-se que nós estamos agora no Novo Testamento. E o Novo Testamento nos propõe a vivermos tudo de uma maneira desprendida e voluntária, Daí a palavra voto. O voto vem de voluntariedade. Então, quando nós votamos algo diante do Senhor, ela vem de maneira, vamos dizer, por foro íntimo. Ninguém está obrigando, ninguém está mandando. Se você fizer, você vai estar... se você não fizer, você vai estar pecando, até porque a Bíblia diz aqui, de maneira muito didática, Jesus falando, principalmente no Sermão do Monte, em outras partes também, de que tudo que nós vamos fazer, devemos fazer por vontade pessoal, por desejo e não por obrigação, não porque alguém está mandando. Isso faz parte aí sim da cultura do Antigo Testamento, porque o povo estava num outro nível de entendimento. Agora em Jesus Cristo, esse entendimento do Antigo Testamento, ele é revisitado pelo Senhor Jesus de uma maneira muito mais profunda. Então agora eu vou fazer não porque eu tenho obrigação de fazer, não porque eu sou obrigado a fazer, mas porque eu quero fazer. Nós estamos na época da graça,
obviamente, a época da graça nos permite fazer de uma maneira completamente voluntária. Daí, né, se discutir muito sobre práticas do Antigo Testamento e que no Novo Testamento a roupagem ela vem diferente, ela vem com nível de uma profundidade maior, e aí aqueles que, claro, nós todos que pregamos a época da graça, alguns de nós entendemos que é porque a época da graça pode fazer tudo, porque eu tenho eu tenho liberdade para fazer tudo. E claro que é, sem sombra de dúvida. Aí quando vai falar do dízimo, da oferta, do jejum, da oração, da ceia do Senhor, tudo é livre, tudo é liberdade. Lógico, ninguém está falando o contrário. Só que, quando eu me proponho a fazer de uma maneira pessoal, íntegra, na minha integralidade, e desejo fazer, é obviamente que eu estou também cumprindo com a palavra e com aqueles desejos do Senhor que estão tão, né, elencados no Antigo Testamento. E isso faz de alguns, né, exatamente aquilo que a gente às vezes ouve, ou até mesmo pregam a respeito, né? Que assim, olha, agora não é o momento mais de fazer jejum, olha, agora não é o momento mais de entregar o dízimo, a oferta, né? Como dizem e tal. Por quê? É lógico, ele está certo na sua argumentação? Tá, claro. Não é ninguém é mais obrigado a fazer nada. Agora, do outro lado, se eu me propor a fazer, tudo aquilo que na minha voluntariedade eu faço, sempre haverá o resultado. E o resultado está todo ele estabelecido, principalmente no Antigo Testamento. Seja lá o que for, desde o jejum, desde a oração, né, desde o dízimo, da oferta, da contribuição, tudo. Agora, no Novo Testamento, na época da graça, no ministério do Espírito Santo, quando eu faço, eu terei com certeza resultados, consequências por aquilo que eu estou fazendo. Por quê? Não obstante agora eu fazer de uma maneira muito mais voluntária, muito mais pessoal, né? Não significa que depreciou o resultado conforme está elencado lá no Antigo Testamento. Então, o jejum é exatamente a mesma coisa. Quer ver? Mateus 17, só para a gente lembrar do que a gente está falando, Mateus 17, do versículo 14 a 21, eu só vou ler o versículo 20. Ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passe daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta casta, agora sim, é esse ponto que eu quero sublinhar, que eu tenho sublinhado esses dias. Mateus capítulo 17, versículo 21. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então, a palavra do Senhor aqui mostra que Jesus, descendo com os seus discípulos, os seus 3 discípulos do Monte da Transfiguração, ele encontra um ambiente totalmente, né, conturbado. Por quê? Porque os discípulos que ficaram lá embaixo estão discutindo com os fariseus. Enquanto isso, tem um pai desesperado com seu filho endemoniado, que está se atirando de um lado para o outro, e o seu pai vai desesperadamente até Jesus Cristo para poder pedir socorro, né? E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus atende aquele senhor, e depois os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos expelir esse demônio? Aí o Senhor Jesus fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Né? Por quê?
Porque faltava para aqueles discípulos uma relação mais íntima com o Pai. E uma relação mais íntima com Jesus Cristo. Faltava para aqueles discípulos, agora você vai me entender, uma relação íntima consigo próprio. Para entender qual seria a verdadeira autoridade que eles tinham em Jesus Cristo. Então o que o Senhor Jesus está pontuando aqui? Que o jejum fará com que aquele demônio saia mais facilmente daquele rapaz? Não. Não obstante muitos pregarem dessa maneira, com essa lógica. Mas não é isso. Quando o Senhor Jesus fala que há certas caças que só saem com jejum e oração, o que Jesus está colocando? Olha, lhes falta entender quem é o Pai, qual é a sua autoridade, qual é a sua grandeza, quais são as maravilhas que ele tem poder para realizar e para fazer, e ao mesmo tempo está faltando para vocês a consciência da verdadeira autoridade que vocês têm. Porque Jesus até compara isso com a fé, né? Porque quem tiver a fé do grão de uma mostarda, vai falar para o monte vai se movimentar. Por quê? Porque ele está falando a respeito da identidade. Ele está falando a respeito daquilo que os discípulos poderiam expressar e manifestar se estivessem conscientes, completamente esquadrinhados diante do Senhor, mas ao mesmo tempo o Senhor completamente esquadrinhado em seus corações. Então havia uma desconexão. Agora presta atenção no que o Senhor Jesus, eu vou ler aqui no computador. Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 16 diz: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Então, o jejum está prescrito como ordem, como lei no Novo Testamento? Não. O jejum era prescrito como ordem, como lei, como uma prática, né, observada pelo Senhor na lei? Sim. Quando? Um dia no ano, que era o dia da expiação. Só. Então, presta atenção. Já no Novo Testamento, não se fala sobre o dia da expiação. Ou seja, agora vamos concordar com aqueles que pregam só sobre a época da graça de maneira tão incisiva, né? Não que não tenha que ser pregado, lembre. Mas eles falam tanto que parece que a pessoa está descomprometida de tudo e de todos, né? Que é exatamente, é aqui que mora, que eu creio que mora o perigo, né? Então por quê? Porque o jejum, ele está, mas aí você vai falar, mas como é que Jesus está prescrevendo? Não, Jesus não está prescrevendo como lei. Jesus está falando como uma prática usual, regular, de alguém que serve ao Senhor. Quando jejuares, no singular. Quando jejuardes, no plural. Então, o Senhor Jesus está não apenas observando, não está apenas praticando, mas ele está recomendando, ele está aferindo, ele está sugerindo que nós passemos, continuemos a ter a prática, a ensinar a prática do jejum. Só que eu falei para você que existe um grupo nosso, de nós que somos mais neopentecostais ou pentecostais, que falamos até que regularmente do jejum. Tem um grupo nosso, que é mais da área histórica, tradicional, igrejas, ministérios centenários, de 200, 300, 400 anos, né, que não fala tanto do jejum. Fala porque está escrito na Bíblia, mas não fala como uma prática.
Então, o que eu tenho que observar? Por que esses não falam tanto? Aí eu vou falar para você porque eles não falam tanto. Porque realmente, como estamos na época da graça, e o jejum é uma questão de foro íntimo, então na maioria das vezes o que se pensa é o seguinte: o jejum é uma prática como oração. Então ninguém vai cometer pecado porque não está orando. Da mesma maneira, ninguém vai cometer pecado porque não está jejuando. Eu diria até, entre aspas, ninguém vai cometer pecado porque não está dizimando ou ofertando, entre aspas. Por quê? Porque agora o Senhor Jesus nos mostra uma outra, vamos dizer, um outro tipo de obediência, que é a obediência da graça. E qual é a obediência da graça? Eu faço de foro íntimo, eu faço porque eu quero, porque eu desejo. É exatamente nos teus relacionamentos familiares, né? Eu estou com a Eva aqui, o Carlos. Então é exatamente no nosso relacionamento familiar, né? Então amanhece lá na casa da Eva lá, a Débora e a Raquel. Aí chega lá em dado momento, sei lá, 6 horas da manhã, todo mundo acorda. Aí de repente a Eva está lá fazendo o cafezinho da manhã. Aí vem a Raquel e a Débora, antes de fazer qualquer coisa, deixa eu dar um beijo na minha mãe, senão depois o bicho pega. Aí elas vêm e falam, bom dia mãe, dá um beijo, uma em cada lado do rosto, e depois vai para os seus afazeres diários. Ora, a Eva como mãe, ela gostaria que lhe desse um beijo, com certeza. A Eva como mãe gostaria que elas, né, falasse bom dia para a mãe, como sendo a primeira prática do dia? Com certeza. Mas a Eva gostaria que elas fizessem isso de maneira automatizada, robótica, porque tem a obrigação, senão o bicho vai pegar? Com certeza não. É exatamente a relação que Jesus está me ensinando, da nossa relação com Deus, em todas as práticas. Porque agora eu vou fazer por uma questão pessoal, de foro íntimo, porque eu desejo fazer. Porque a Bíblia ensina que ao fazer, aí sim, olha só o que diz o restante lá de Mateus capítulo 6, do versículo 16 a 18, diz assim, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, daí ter algumas músicas, né, que cantam que o nosso Deus mora, habita no secreto, né, que o teu Pai em secreto, e o teu Pai que vê em secreto, porque se ele mora no secreto, né, então ele vê em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Olha lá, veja aqui, de uma maneira tão, né, é a síntese da relação do povo de Deus com Deus, de uma maneira tão maravilhosa, que é o quê? Se eu quiser fazer, se eu me propuser a fazer, ele que vê no secreto vai estar o quê? Aferindo o meu sentimento e aquilo que eu estou fazendo. Não aferindo para controlar, mas aferindo porque ele está enxergando o meu sentimento e querer me aproximar dele. E aí ele que vem em secreto te recompensará. Exatamente. A prática do Antigo Testamento, né, que na prática do Antigo Testamento estabelecia um resultado, uma consequência. E quando havia obediência, havia recompensa. A metodologia continua a mesma. Agora, apenas eu vou fazer de uma maneira completamente voluntária, desprendida, né? Porque eu desejo agradar. Então, me referindo a Eva e as suas filhas, a mesma coisa. Agora, quando a Raquel e a Débora vão até a Eva e beija a Eva e fala bom dia, mas de coração, porque desejam que a sua mãe viva realmente um bom dia,
e compartilham com a sua mãe desse dia, e vão lá e dão um beijo na Eva, falando, mãe, bom dia, poxa, é completamente diferente. Porque existe um sentimento, existe uma voluntariedade, existe uma vontade de fazer de maneira completamente pessoal, um desejo genuíno. É isso que o Senhor Jesus propõe no Novo Testamento. Agora eu vou servir a Deus porque eu quero servir, porque me faz bem servir, porque eu tenho um prazer em aprender dele, das coisas dele, dos negócios dele, do ambiente que ele propõe, do ambiente que ele ensina, de tudo que ele tem sobre a minha vida. Como ele diz para Josué, se você meditar de dia e de noite na minha lei, você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E em todos os teus caminhos você vai o quê? Prosperar, ser bem-sucedido. E olha que o Senhor fala para Josué de maneira individual. Claro que Josué era líder do povo, ele tinha uma tarefa, mas havia a relação de Josué com Deus. Então, quando eu proponho um jejum, que nós vamos começar exatamente amanhã, de maneira coletiva para quem quiser, é exatamente porque nós estamos passando por um momento crítico, um período que não preciso falar, todo mundo está acompanhando, e ao mesmo tempo, como povo de Deus, nós sabemos que o Senhor tem um caminho em meio a tudo isso. Nós sabemos que o Senhor tem realmente algo a oferecer, não apenas sobre a nossa vida de maneira individual, mas sobre a nossa vida de maneira familiar, também sobre a nossa vida como nação, como povo brasileiro. Então nós vamos orar e clamar com esse objetivo. Por quê? Porque o jejum nada mais é do que um momento em que eu, como você lembra que a gente leu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Né? Porque o jejum significa o quê? Como diz John Piper, né? É a fome de Deus. John Piper fala no seu livro. Né? Então, é a fome de Deus. Eu deixo o pão físico para buscar o pão celestial. Por quê? Porque em Deuteronômio 8 fala que a respeito do pão, né? Que se alimentar do pão de Deus, porque de tudo que vem de Deus. Eu quero me alimentar de tudo que vem de Deus. E eu preciso desse alimento mais naquele momento do que aquele pão, ou daquilo que eu vou jejuar, que para mim é importante. Então é nessa lógica que nós vamos jejuar. E por isso que é importante nós entendermos e relembrarmos, rememorizarmos o que significa o jejum biblicamente. Né? Então, Mateus capítulo 4 que eu já li, depois Salmo capítulo 35, 13 que também já lemos, né? Eu afligi a minha alma com jejum e oração. Então o Salmo 35 diz que jejum é afligir a alma. E eu escrevi ontem, né? Jejum é afligir a alma e não o corpo. Por quê? Por que afligir a alma? Porque eu estou me colocando diante do Senhor para saber o que o Senhor tem sobre aquela situação, sobre aquela circunstância. O meu jejum é para mudar a Deus? Não. O jejum, se houver uma mudança, ou se tiver que haver uma mudança, é para mudar o meu coração, o meu entendimento, não Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então o jejum não é para ver se Deus tem misericórdia de mim. Deus já tem misericórdia de mim. Né? Me utilizando aqui do exemplo da Eva e as suas filhas, a mesma coisa, a Eva não ama a Raquel e a Débora pelo mérito, porque elas fizeram tal coisa ou deixaram de fazer tal coisa. Não. Mas a Eva ama a Débora e a Raquel porque ama.
pelo simples fato de ser mãe e elas suas filhas. E a Eva ama suas filhas a despeito daquilo que elas fizeram, se foi menos ou mais do agrado dela ou não. Obviamente, se no tempo da Raquel e da Débora, quando eram menores, quando eram meninas, claro, agora são casadas e tudo, mas do tempo que eram meninas, se aquilo que a Eva ensinava elas fizessem, obviamente, faria com que a Eva ficasse mais satisfeita como mãe. Mas em nenhum momento isso alterou o amor da Eva, que é o amor, como ela diz aqui, incondicional. É o amor incondicional. Então, quando eu faço algo para Deus, não é para alterar o sentimento de Deus. Lembra que eu falei para você que Deus tem um amor ágape, que eu chamo de amor perfeito? Por que amor perfeito? Porque o amor de Jesus e do Pai por mim e do Espírito Santo por mim é um amor que conta com a minha rejeição, mas eles continuam me amando. Por quê? Porque o amor perfeito é o amor que não depende do objeto amado para amar mais ou menos. Pelo contrário, eu amo ainda que o objeto amado me rejeite. Então é exatamente o jejum e todas as práticas na obra de Deus, na nossa relação com Deus, que precisa ser dessa maneira. De uma maneira voluntária, de uma maneira pessoal, de uma maneira completamente desprendida. Eu quero fazer. E nessa vontade de querer fazer, eu preciso fazer. Eu desejo fazer desesperadamente, porque eu preciso da vontade de Deus e da sua coerência para poder nortear a minha vida, os meus próximos passos. Então por que nós vamos jejuar? Primeiro, nós estamos passando por um momento crítico na nossa casa, na nossa família, por causa da enfermidade em si, por causa das outras pandemias que essa pandemia está causando, né? Que é a pandemia do medo, do temor, da paura, da ansiedade, do desespero, da tragédia, da impotência, que é a pandemia da questão financeira, material, profissional, que é a pandemia de um povo que sofre tanto, de um povo que é tão desassistido, basicamente falando, né? Na segurança, na saúde, na educação, e que essa pandemia só está expondo uma incompetência generalizada, seja da gestão pública, seja da gestão, educacional, assistencial, de todo tipo de gestão pública que se poderia oferecer ou se poderia esperar num momento como esse. E está aí o que está acontecendo, né? Prefeitos e governadores, então, estão completamente assim, ó, sem norte. É uma coisa assim absurda, né? Então nós vamos jejuar exatamente para que o Senhor, como Josafá fez, como Esdras fez, que nós já lemos a respeito, em momentos críticos, Esther com Mordecai fizeram, momentos críticos que nós como igreja estamos encarando esse quadro e ao mesmo tempo precisamos da interferência do Senhor. Ah, mas o Senhor tem interferido na nossa vida pessoal? Com certeza. Né? Se eu perguntar para Mara aqui, se eu perguntar para Eva, se eu perguntar para o Bispo Antônio, se eu perguntar para todos que estão aqui, para minha tia Rosália, para as minhas tias, meus tios, meus pais, se nós perguntarmos assim individualmente, o Senhor tem nos dado livramento. Mas isso não significa
que esse livramento não possa se estender por sobre a sociedade, por sobre o nosso povo. Então nós vamos orar e clamar para que o Senhor intervenha, porque Ele tem capacidade de intervir e não está intervindo? Não. Para que nós entendamos exatamente esse ambiente e nós coloquemos diante do Senhor e no nome do povo, como intercessores, que se colocam na brecha, no nome do povo, nós vamos clamar e vamos buscar no altar do Senhor, pelo nosso povo, pela nossa casa, pela nossa família. Então esse jejum que nós vamos começar amanhã, vamos começar no dia, amanhã é dia 12? Dia 12, vamos começar no dia 12 e faremos 21 dias de jejum. Dia 12, até, eu fiz a conta, dá até dia 2, no domingo, dia 2 de maio, que é na nossa Santa Ceia. Então nós vamos o quê? Nós vamos buscar, orar, jejuar, né, consagrando um momento, um tempo da nossa vida de oração, mas também um momento de algo que nos é caro, e nós vamos abrir mão, colocar diante do altar do Senhor para podermos jejuar, né, buscar ao Senhor, na nossa capacidade máxima de concentração, de foco, para que o Senhor nos revele todo esse ambiente. Porque a despeito do que estamos passando, existe um ambiente de Deus, o kairós de Deus em tudo isso. E nós estamos jejuando, vamos jejuar coletivamente a partir de amanhã, exatamente para isso. E para isso precisamos ter consciência da palavra de Deus e vivermos o verdadeiro jejum. Por quê? É aquilo que eu falei de certo grupo, né? A maioria dos jejuns que a gente percebe que as pessoas fazem, e lembre-se, eu não estou apontando o dedo, às vezes a pessoa não sabe o que é o jejum. E por que se faz jejum, né? Então, uma boa parte das pessoas que fazem o jejum, fazem para elas, não fazem para Deus, porque querem benesses pessoais, ou benesses familiares, ou até mesmo benesses coletivas. Essas benesses, elas geralmente estão no campo individual, de, entre aspas, uma felicidade pessoal, de um projeto pessoal, mas que nem sempre é exatamente a vontade de Deus para aquilo. Aí alguém poderia perguntar, mas não tem gente que ora e jejua por um... Deixa eu pegar um carro bom aqui, uma Lamborghini, né, uma Ferrari amarela? Cá entre nós, hein? Nada contra quem gosta de Ferrari, principalmente aquela Ferrari amarela. Mas para a pessoa ter uma Ferrari, ter daquela cor... Dito isso, vamos voltar aqui. Mas vamos dizer que eu quero uma Ferrari amarela. Tá? Que custa, sei lá, né, alguns milhares de dólares. E Deus pode dar a Ferrari amarela? Eu vou responder para você sempre, sem medo de errar. Claro que Deus pode dar, porque Deus faz o bem. Agora, ter essa Ferrari amarela pertence aos propósitos de Deus? Nem sempre. Não estou falando nunca, estou falando nem sempre. Então, eu sempre comparo Isaac com Ismael, né? Até os dias de hoje, se você pegar a herança de Ismael e a herança de Isaac, você vai perceber que a herança de Ismael, de maneira matemática, é muito maior do que a herança de Isaac, não é? Pega os povos árabes ao redor de Israel. Quantos habitantes tem Israel? Dizem que agora é 9 milhões, né? 9 milhões e pouco. Os habitantes de Israel, na totalidade, é 9 milhões. Só no Holocausto, os judeus foram dizimados em 6 milhões e poucas pessoas. Então Israel, de moradores em Israel, não de judeus no mundo, né? Mas de moradores em Israel, tem 9 milhões de pessoas.
Se você pegar toda a herança de Ismael ao redor, é muito mais do que isso. É muito mais. Esmagadoramente maior do que isso. Então, isso não significa, né, você lembrar lá de Ismael e de Isaac, que o Senhor não tenha prometido benesses, tanto para um como para outro. Até porque, depois que Ismael volta lá com a sua mãe, Agar, para a terra, a Bíblia diz que o Senhor lhe deu 12 filhos. Mesmo até antes, né? Antes de Jacó, porque Ismael é uma geração, 2 gerações anteriores. O Senhor já havia abençoado, só que a bênção da primogenitura, do ambiente profético, do nascimento de Jesus, estava sobre Isaac e não sobre Ismael. Então, muitas vezes, nós jejuamos hoje, falando mais desse grupo, jejuamos pelas nossas benesses. É pecado? Nenhum momento eu estou falando que é pecado. Só que não é esse o jejum proposto pelo Senhor. Então nós vamos orar, vamos clamar diante do Senhor, né? Diz lá, o livro de Atos, capítulo 13, de 1 a 13, não vou ler, não vai dar tempo, fala sobre que o povo fez ali naquele tempo, a igreja do Senhor Jesus naquela época fez jejum para que fossem eleitos os presbíteros. E os presbíteros foram eleitos depois do jejum que a igreja fez. E 1 Coríntios, em Atos capítulo 14, versículo 23, diz assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então está falando também da eleição de Paulo e de Barnabé. Você vai falar presbítero? Presbítero significa ancião. Ancião não apenas de idade, mas ancião no conhecimento de Deus e da sua palavra, né? Presbítero, ancião ou bispo significa a mesma raiz etimológica, né? A ação do ancião, do conselheiro, daquele que tem toda a experiência de vida, mas principalmente experiência com Deus e da palavra de Deus para poder gerir a obra de Deus, né? Os negócios do Senhor aqui na terra, entendeu? Então é ancião ou presbítero ou bispo, tá? Em Joel capítulo 2, versículo 12 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Então, o jejum nada mais é do que a aflição da alma. Por que eu preciso me converter? E aqui Joel, o profeta Joel, está falando com o povo povo de Deus? Não. Joel está falando exatamente com o povo de Deus. Então, quando eu jejuo, eu me converto. Aí você vai falar, mas eu não me converti? Não, você se salvou em Jesus Cristo. A salvação, ela vem de graça. É um dom gratuito de Deus, diz Paulo. Mas a minha conversão, eu trabalho ela todos os dias. Então todos os dias eu me converto mais ao Senhor, com certeza. Pelo menos é o que o Senhor deseja, mas também é o meu desejo. Então o que Joel está propondo aqui? A nação estava numa situação destruidora, dizimada, destruída, afastada dos caminhos de Deus, padecendo de tudo quanto era a necessidade mais básica possível. E o profeta Joel traz essa palavra: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará, e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus?
tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Olha a recomendação. Deus é maravilhoso, né? É por isso que eu amo Deus e desejo amar cada vez mais. Olha o que ele propõe através do profeta. E entre o pórtico e o altar, e orem. Quer dizer, ele tá falando até o sentimento da oração e quais seriam até mesmo as palavras que ele sugere. Olha só. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? E então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Nós, como Brasil, mais uma vez, estamos vivendo um opróbrio entre as nações. Porque o que se está falando do Brasil pelo mundo, né? Porque o Brasil é a bola da vez pela situação que aconteceu alguns meses atrás com os Estados Unidos, mas Estados Unidos é Estados Unidos. Estados Unidos é país de primeiro mundo. Quando acontece com um país de terceiro mundo, ou com um país emergente, ou com um país subdesenvolvido, né, cada geração chama o Brasil de uma nomenclatura, mas é a mesma coisa. Então é um país subdesenvolvido. Quando acontece com um país subdesenvolvido, o culpado é o governo, o culpado é não sei quem, é não sei quem. Por quê? Porque todos os holofotes estão para o Brasil agora e o que está acontecendo com o Brasil. Então nós somos opróbrio entre as nações. E nós, como povo de Deus, nós vamos clamar diante do Senhor para que o Senhor tenha misericórdia. Primeiro, do nosso pecado como igreja. Se a igreja vivesse o verdadeiro evangelho, não seriam 40 milhões de evangélicos, mas seriam mais de 40 milhões de filhos de Deus. Há uma grande diferença entre uma coisa e outra coisa. Infelizmente, não deveria ser assim, mas é assim. Segundo, orar e clamar para que o Senhor, né, derrame da sua misericórdia. Para que ele derrame da sua misericórdia, obviamente, existe o quê? Existe uma conexão de entendimento do porquê está acontecendo e de como nós devemos clamar e orar. E no nosso jejum, o Senhor, claro, vai nos revelar, porque é assim que acontece. Ah, mas Deus não ama o mundo? Ama o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não é Deus ama o mundo porque o mundo precisa. Deus não te abençoa porque você precisa. Há uma diferença. Deus abençoa você porque você é filho dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, o quê? Não. Então, quando eu creio, eu tenho sobre mim resultados. E nós vamos orar para que realmente haja um mover, né, de crer no Senhor Jesus como Senhor. Um mover para que nós tenhamos consciência como nação, como povo e como igreja, infelizmente, mas como igreja, para sabermos qual é o tamanho de Jesus e qual a sua grandeza e o que ele deseja de cada um de nós. Então o jejum tem esse princípio, pelo menos o que nós vamos fazer, tem esse projeto de vida.
esse objetivo, esse plano. Tá? E diz aqui assim, ó, e respondendo-lhe disse, eis que vos envio cereal, vinho e óleo. Por quê? O cereal, o vinho e o óleo não era o propósito do povo quando estava jejuando. O propósito do povo quando estava jejuando, pelo menos a proposta de Joel, profeta do Senhor, era de que buscasse ao Senhor para se converter ao Senhor. Resultado, aí sim, cereal, vinho e óleo. Então, o cereal, o vinho e o óleo, né? Óleo para nós no português, né? Para eles, óleo é azeite, né? Cereal, vinho e azeite, na verdade, era o resultado de um povo que estava se prostrando, estava buscando ao Senhor e se convertendo ao Senhor. O resultado, obviamente, é realmente a prosperidade em todos os sentidos, aqui no sentido material, e à tarde a gente lê no sentido espiritual também, e no sentido de até de enfermidade e de cura, né? Também o Senhor relata e o Senhor propõe como consequência de um jejum que é, desculpe o termo, de um jejum feito a Deus, tá? Não para benesses, mas para buscar ao Senhor, a face do Senhor, me converter diante do Senhor. Então, jejum é a aflição da alma, não é a aflição do corpo. Por que a aflição da alma? Porque a minha alma grita. O meu espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Por que jejuar? Porque quando Jesus foi para o deserto, ele foi tentado pelo diabo. E a Bíblia fala em Lucas capítulo 4 que Jesus foi tentado todo o tempo pelo diabo. Aí você vai falar, mas Jesus não estava cheio do Espírito Santo, mas isso não significa que ele não fosse tentado pelo diabo. O diabo não deixa de tentar alguém porque está cheio do Espírito Santo. E nós temos que estar aferindo, né, como que calibrando o nosso entendimento a todo tempo, para vivermos exatamente a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus, como é bom, né? Falarmos sobre a palavra de Deus, pensarmos, meditarmos e colocarmos tudo diante da sua presença. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez eu coloco esses pedidos diante do teu altar. Pastor Amara, Bispo Antônio que está aqui, o Fábio também, Fábio Luciano, os amigos da igreja Churchill também, Deus abençoe a todos, né, na pessoa do pastor Joel, também todos que estão aqui, Eva e Cida e Carlos e suas filhas, os filhos, genros, nora, a presença, o poder, o mover do Senhor sobre as minhas tias, meus tios, meus pais, o Bispo Antônio, sua família, seus queridos também, o seu Toninho, Dona Nadir, seu João, Dona Dária, estamos orando também pelo Marco, que está se recuperando da Covid-19, já tem alta, mas está se recuperando ainda. Também da Ana Paula, que ainda está na UTI, no hospital. A Dona Maria Helena, em nome de Jesus, nós temos clamado por ela todos os dias. Também a família da Nádia Zen, parte da família está se recuperando e outra está na UTI ainda, e nós estamos orando, clamando pelo poder, pelo mover do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, todos, derrama-te, a pastora Nadir também, derrama-te com a tua cura, derrama-te com a tua saúde, vem com a tua graça, com o teu mover. Senhor, nós te clamamos, ó Deus de maravilhas, Deus que cura, Jeová Rafá, Senhor, derrama-te, passa por sobre esses leitos, esses queridos nossos, os nossos familiares, visitando, curando, restituindo, reconstruindo a saúde, o bem-estar, a paz, o organismo, as taxas, os pulmões, vias aéreas, vias respiratórias. Senhor, em nome de Jesus, órgãos, fígado, rins, pâncreas, coração, artérias, veias, tendões, nervos, move-te, ó Deus, tocando, visitando olhos, ouvidos, tireoide, em nome de Jesus,
níveis de diabetes. Nós repreendemos e declaramos o poder da vida, o poder da saúde, o poder da ressurreição. Toca, Senhor, visita, cura, renova, restaura, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, nós estamos nos preparando para o jejum que viveremos amanhã. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração. Quais serão os nossos pedidos? Qual será o nosso clamor? O que devemos jejuar? Como devemos jejuar? Em que tempo, em qual período devemos jejuar? Colocamos tudo diante do Senhor para que nesses 21 dias, a partir de amanhã, o Senhor realmente se apodere de nós. E como diz a tua palavra, como Jesus saiu daquele momento, cheio do poder do Espírito Santo, assim nós vivamos na nossa conversão essa plenitude, estarmos cheios do Espírito Santo. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre o nosso país. Tem misericórdia, Senhor. Deus de maravilhas. Chegamos num nível de tragédia, de desespero, como jamais, Senhor, eu poderia dizer. Nações, povos já viveram e nós estamos vivendo, pelo menos na história recente da humanidade. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Nosso país, nosso povo brasileiro, tão desalentado, tão sofrido, tão desprezado, tão rejeitado, tão discriminado, a partir do Estado brasileiro. O maior inimigo do brasileiro, Senhor, é o próprio Estado brasileiro. É um conflito diário, é um conflito de narrativas, é um conflito de interesses escusos, suborno, corruptos e corruptores, aqueles que corrompem e aqueles que se deixam corromper. Deus, tem misericórdia do nosso povo, nós te clamamos. Senhor, enxuga a lágrima dos enlutados, desesperados, impotentes, e ao mesmo tempo visita, Deus, aqueles que estão nos leitos, nos hospitais, em desespero, sem assistência, sem alguém para reclamar, para pedir socorro. Tem misericórdia, toca, visita, derrama-te com a tua graça, perdoa o nosso pecado, a nossa transgressão e a nossa iniquidade, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus, que você tenha aí um domingo maravilhoso. 4h30 estou aqui de volta, para que a gente fale mais um pouquinho de jejum, a gente ore, e a partir de amanhã, estaremos em jejum, de maneira coletiva, a comungar dos mesmos interesses, dos mesmos desejos e dos mesmos objetivos, tá bom? Um beijo para você, domingo maravilhoso, bom almoço para você até as 4h30 da tarde. Um beijo, Deus te abençoe, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, porque se Deus nos ama, quem nos separará do amor de Deus? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até daqui a pouco às 4h30. Beijos, Eva, pessoal da igreja lá do pastor Joel, Deus abençoe, Bispo Antônio, pastora Mara, um beijo para todos vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau.